Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que privilégio poder me dirigir a você mais uma vez. Hoje eu vim aqui para gravar esse vídeo porque nesse tempo de eleição, de polarização, eu tenho visto tantas pessoas divergindo e muitas vezes perdendo amizades, famílias muitas vezes vivendo tempos de caos, e eu queria trazer uma palavra ao teu coração. Bom, nessa semana, no domingo último, após o culto, depois do momento de eleição, do primeiro turno, eu cheguei na minha casa e eu preciso confessar para você que uma tristeza dominou meu coração. E assim que eu deitei, eu fui clamar ao Senhor, orar, e eu disse: Deus, olha a situação que nós estamos. Senhor, como agir? E então, naquele momento, Deus começou a trazer paz ao meu coração e me trouxe um texto. Quando há um momento em que a palavra diz assim: o que depender de vós, vivei em paz com todos. Eu não tiro a razão de você que gosta de política e talvez goste de debater política, até porque a nossa vida é uma vida política, não é verdade? Quando lá na minha ou na sua casa nós conversamos sobre o que nós vamos fazer de almoço ou de jantar e a gente chega num acordo sobre a alimentação a ser feita, na verdade isso é um processo de política. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que duas coisas têm acontecido nos nossos dias. Minha percepção pessoal, tá bom? Uma primeira questão é que muitas vezes a nossa dependência tem sido colocada em pessoas e não no Senhor. E aí a palavra do Senhor tem nos ensinado, dizendo: olha, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que maldito sou eu quando a minha dependência está na força do meu braço. Mas esse texto, na verdade, ele é um pouquinho mais amplo do que isso. Ele vai falando sobre que maldito sou eu quando a minha dependência está em alguém ou em alguma coisa que não seja no Senhor, meu Deus. A segunda direção que a palavra do Senhor nos dá é que eu preciso clamar ao Senhor. E mais do que isso, eu preciso buscar ser testemunho de Jesus em todo tempo e em todo lugar. E, de novo, voltando nessa ideia, eu não acho ruim você que gosta de política, você que gosta de debater política, para mim tá tudo certo. O problema para mim é quando é aquilo que a gente defende ou reclama tantas vezes, quando aquilo que é do mundo começa a dominar dentro do corpo. Quando eu deixo de ser testemunha de Jesus por onde eu vou, para que o meu desejo e minha vontade muitas vezes prevaleça. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não consigo enxergar tantas vezes Jesus sendo político partidário. Jesus se coloca para ser canal de graça em todo tempo, em todos os lugares. Aqui como igreja, nós temos pessoas hoje que defendem Bolsonaro, nós temos outros que defendem Lula, nós temos alguns que, pelo menos até então, defendiam Ciro. Não sei se nós tínhamos alguma outra opção enquanto membros dessa igreja, mas a questão é que a direção que eu queria deixar para você hoje é: não discuta se essa discussão vai te levar para um enfrentamento contra o outro. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. A nossa luta não é contra o meu irmão que defende uma posição política diferente da minha, mas a minha luta é espiritual, é clamar ao Senhor, e mais do que isso, é me posicionar. A Bíblia diz assim que o Cristo que habita em mim é a esperança da glória, o Cristo que habita em você é a esperança da glória. E muitas vezes eu tenho percebido pessoas se excluindo de redes sociais, eu vejo pessoas que muitas vezes não querem estar juntas por uma baboseira, me perdoe pela expressão, mas uma baboseira que nos afasta do corpo. Entenda que eu não estou dizendo que política é baboseira, política é coisa séria, mas se a política partidária impede o meu relacionamento com o meu irmão, ela se tornou uma maldição sobre a minha vida. Eu não sou apolítico, eu tenho um lado nessa história.
Se você me conhece um pouquinho melhor, se você caminha talvez um pouquinho mais próximo de mim, sabe que entre esses dois lados partidários eu tenho uma preferência. Não acho que nenhum dos dois lados seja o salvador da pátria, mas eu tenho uma preferência no meio disso tudo. Mas entendo que como pastor, eu preciso me colocar na posição em que eu possa ministrar os dois lados. Todas as vezes que eu me coloco exclusivamente defendendo um político, eu muitas vezes vou perder a capacidade de ministrar pessoas. Jesus está me chamando e te chamando nesse tempo, para a gente ser testemunha em todo o tempo. A pergunta é, será que você tem conseguido? Será que você hoje continua tendo capacidade de ministrar pessoas? Será que nas minhas e nas tuas atitudes, pessoas têm conseguido enxergar Cristo em nós? Jesus não perdeu o controle da nossa nação. A nossa nação continua sendo do Senhor Jesus. E eu e você precisamos nos levantar. Talvez alguém diga assim para mim, olha pastor, você precisa se posicionar. Sim, eu concordo. E eu tenho me posicionado. Mas eu entendo que me posicionar é não deixar de votar. Eu entendo que me posicionar é continuar nos lugares em que Cristo me colocar, me pôr na posição de ser sal e luz. Mas eu queria terminar deixando um texto para você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 em diante, eu não vou ler o texto em si todo, mas diz assim, olha, alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. A minha Bíblia dá um nome a esse texto. Ela diz assim, respeite a opinião dos outros. Eu não concordo com a opinião do outro, muitas vezes. Mas a Bíblia diz que eu não preciso concordar. Eu só preciso respeitar. Que esse tempo de política não atrapalhe os meus e os teus relacionamentos. Que eu e você possamos continuar tendo relacionamentos saudáveis. Que Cristo possa nos dar graça em todo esse tempo. Amém? Eu espero poder conversar ainda muito com você, eu espero poder dar muita risada junto, eu espero poder ter comunhão junto com você, mas que nem política, nem gosto musical e nem nenhuma outra coisa vinha nos impedir de ter relacionamento. Terminando, quando Jesus ele era convidado tantas vezes para estar em alguns lugares, Jesus se colocava naquele lugar para ser diferença, para fazer a diferença. Ainda que a ação de pessoas não fossem de acordo com a visão que Cristo tinha. Quando Jesus se coloca diante do Senhor humano daquele tempo, ele se colocava para fazer diferença. Que o Senhor me ajude e te ajude nesse tempo. Que nós sejamos, que a nossa marca seja a marca do amor de Cristo. Que a nossa marca seja nos colocarmos na brecha, na presença do Senhor, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Amém? Que Deus te abençoe. Quero dizer que eu estou à sua disposição. Talvez você concorde com a minha posição, talvez você não concorde, mas eu estou à sua disposição para conversar, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.